Continuar então agora falando sobre os casos de liberdade provisória com fiança. E agora eu começo falando sobre o quebramento de fiança. De que se trata o quebramento de fiança? Basicamente, ocorrerá o quebramento da fiança quando o sujeito não cumprir qualquer das condições previstas no artigo 327 e 328, né? Ou seja, quando o sujeito não comparecer aos atos para os quais ele for intimado, quando ele se mudar de residência sem autorização da autoridade processante, quando ele, mudar, quando ele se ausentar por mais de 8 dias da sua residência sem comunicar antes a autoridade. Também será considerado quebrada a fiança quando ele estiver em curso em qualquer dos casos do artigo 341. Basicamente, quando ele deliberadamente praticar algum ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir uma medida cautelar não prisional imposta cumulativamente com a fiança, resistir injustificadamente à ordem judicial, ou quando ele praticar uma nova infração penal dolosa. Culposa não implica no quebramento de fiança. Quando ocorrer o quebramento de fiança, o sujeito terá como efeito, como consequência do quebramento, a perda da metade do valor da fiança. Essa metade vai, se ele for condenado, vai pagar as custas e eventuais indenizações, e o que sobrar vai ao Fundo Penitenciário Nacional. E, além da perda da metade, o juiz deve decidir se ele vai impor outras medidas cautelares para que o sujeito se mantenha em liberdade ou se ele vai decretar a prisão preventiva. Né? Não tem opção. Ou ele mantém a liberdade decretando novas cautelares não prisionais, ou ele decreta a prisão preventiva. Além da hipótese de quebramento, nós temos também os casos de cassação. Quando o juiz verifica que o sujeito foi beneficiado com a liberdade provisória com fiança, mas não era o caso, ele deve cassar. Então, se ele verifica, por exemplo, que o delegado arbitrou de forma equivocada a fiança, o juiz vai lá e cassa a fiança. Ele também pode cassar a fiança quando houver uma inovação na classificação do delito, seja uma inovação porque o delegado tipificou de forma diferente do Ministério Público e a nova classificação torna o crime inafiançável, seja porque o próprio Ministério Público fez um aditamento à denúncia, como nós já vimos que ele pode fazer, e com essa nova classificação o crime se torna inafiançável. E aí o juiz, então, diante de crime inafiançável na inovação da classificação, ele deve cassar a fiança. Mas é importante dizer que essa inovação na classificação pode implicar na obrigatoriedade de um reforço de fiança, né? Porque o crime com a nova classificação ele pode não ser um crime inafiançável, mas ele pode implicar em uma fiança maior, né? Então o juiz deve apenas exigir um reforço e não cassar, porque se o crime não é inafiançável não tem por que cassar a fiança, mas se exige uma fiança maior é preciso exigir o reforço, o complemento do valor da fiança. Se o sujeito for a pena, então ele vai receber a fiança de volta. Então, entenda, a fiança é restituída mesmo quando o sujeito é condenado. Mas, quando ele é condenado, essa restituição ela será feita descontando o valor dos encargos a que ele estiver obrigado. Que encargos são esses? Custas, eventual indenização que ele seja obrigado a pagar, enfim, e nesse caso desconta os encargos e restitui o resto se ele se apresentar para cumprir a pena. Né? Então, por isso eu digo, cuidado, porque a fiança não é um pagamento, ela é uma garantia, de tal maneira que essa garantia é devolvida se o sujeito cumpre, se apresenta para cumprir a condenação. Se ele não cumprir, ele terá a fiança perdida. Né?
A perda da fiança, ela implica também na dedução dos valores dos encargos, que eu já falei, e o resto será recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, e aí ele perde efetivamente o valor da fiança. E se o sujeito for absolvido, claramente ele tem direito a receber toda a fiança de volta sem nenhuma dedução. Que isso fique bem claro, absolutamente nenhuma dedução. Ele não pode ser descontado na medida em que a fiança é uma garantia e ele não cometeu o crime, ele foi absolvido, né? Pelo menos não há nenhum motivo para que ele seja condenado, portanto, ele tem o direito de receber de volta a fiança. Fiança, portanto, que fique claro, ela é uma garantia e não um pagamento. Nós terminamos aqui a liberdade provisória com fiança e terminamos aqui também o nosso período, né? Terminamos, portanto, aqui o